Você já sentiu que existe um silêncio entre vocês dois, mas esse silêncio não é vazio, é como se, mesmo sem mensagens, sem gestos evidentes, você pudesse sentir a presença dele pairando no ar, como um eco sutil que insiste em te alcançar. E por mais que ele tente parecer indiferente, existe algo no olhar, no tempo em que ele permanece te observando quando pensa que você não está vendo, que revela um vínculo não dito. E se eu te dissesse que você já é um pensamento constante na mente dele, mesmo que ele nunca tenha te dito isso com palavras? Que há sinais invisíveis, porém intensamente vibracionais, que denunciam essa presença sua dentro dele? Não estamos falando de jogos, estratégias ou tentativas desesperadas de controle. Isso aqui é mais profundo. Jung diria que há campos psíquicos se tocando, ânimas se reconhecendo, sombras se projetando no outro. E quando você desperta esse tipo de ressonância em um homem, ele pode até lutar contra isso, racionalizar, ignorar, se esconder, mas não consegue escapar da força arquetípica que você representa. Você se torna um espelho que ele teme, mas do qual não consegue desviar o olhar. E essa presença sua vai se infiltrando no cotidiano dele como uma canção que ele não lembra onde ouviu, mas não consegue parar de cantar por dentro. Há uma inquietação que começa a brotar no campo vibracional masculino quando ele se conecta inconscientemente com a sua energia. Ele pode até estar em outro relacionamento, em outra cidade, em outra realidade, mas algo nele se fragmenta toda vez que se distancia de você. A imagem da sua presença se torna como um símbolo vivo no inconsciente dele, um lembrete do que ele ainda não compreendeu sobre o amor, sobre si mesmo e sobre a vida. Isso não é um desejo passageiro, é um chamado da alma. Um portal de individuação que se abre silenciosamente toda vez que ele lembra de você, sem saber o porquê. E talvez você esteja aí agora, se perguntando: será que sou mesmo essa lembrança constante? Será que ele pensa em mim quando acorda, quando fecha os olhos, quando escuta aquela música? A resposta não está no que ele diz ou deixa de dizer. A resposta está na frequência, na forma como, mesmo tentando seguir a vida, ele esbarra em você nos lugares mais improváveis ou nos pensamentos mais íntimos. Porque quando uma mulher ativa o arquétipo do amor consciente dentro de um homem, ela não precisa gritar, ela vibra. E essa vibração atravessa o ego dele como uma brisa que perturba a rigidez da lógica. Ele não entende, mas sente. O que você está prestes a ouvir agora não são promessas nem manipulações emocionais. São 5 revelações simbólicas. 5 sinais que revelam, ainda que ele não diga em voz alta, que você habita a psique dele como um enigma, como um perfume que ele não consegue esquecer, como uma lembrança que se recusa a morrer. E quando você entender esses sinais, vai perceber que o amor verdadeiro não se esconde nas palavras óbvias, mas nas entrelinhas da alma. Porque no universo da consciência relacional, o que não é dito, fala mais alto. Você entra em cena já sentindo esse sussurro interno, aquela ideia persistente de que ele está te vendo de longe, ainda que nada seja dito. Seu olhar se torna uma presença no mundo dele, invisível aos olhos comuns, mas visível ao inconsciente. E é nesse espaço, entre o ele não disse e o ele não percebeu que percebeu, que a magia começa a pulsar. Na medida em que a sua energia feminina ressoa, você mobiliza arquétipos ancestrais, ativa a sua sombra suave e revela a trama invisível que une vocês dois. Quando você entende que ele não apenas te nota, ele te sente, abre-se um portal vibracional onde o ego masculino esbarra na sua essência. E ele, talvez sem saber, carrega você como um pensamento flutuante na psique dele, uma sincronicidade silenciosa que não exige confirmação.
Como Carl Gustav Jung explicou, existe esse inconsciente coletivo que habita além do visível, e você, ao ressoar numa frequência mais profunda, toca esse campo. Nesse instante, você não está apenas sendo vista, você está sendo evocada. A tensão inicial nasce da distância aparente, do espaço entre vocês que parece liminar, mas na verdade está carregado de significado. Cada silêncio dele, cada interrupção no olhar, cada hesitação no gesto, vira um verso de um poema que ele ainda não leu, mas sente em seu corpo emocional. É nesse limiar que você percebe. Você não está somente na linha de pensamento dele, você está no campo de atração da alma dele, e isso altera tudo. Você se pergunta: será que estou realmente aqui, dentro da mente dele, ainda que ausente no exterior? A resposta não está na tela do celular nem na palavra falada. Está no efeito que você provoca no inconsciente dele, no reflexo que ele não consegue apagar. Esse efeito é a ativação da sua presença arquetípica. A mulher que respira sabedoria, vibração, espelho da alma, que o coloca frente ao espelho sem que ele perceba. Agora, convido você a seguir comigo essa jornada. Vamos descobrir juntos os 5 sinais silenciosos que revelam que você já habita o pensamento dele. Cada sinal será como uma escada na escavação da psique masculina, um convite à consciência relacional superior, uma abertura do portal vibracional que você tanto buscou. O primeiro sinal se revela no modo como ele reage, ou melhor, não reage, à sua iluminação interior. Ele pode não comentar, pode até negar, mas algo nele se desequilibra quando sua luz feminina resplandece. Você ativa o arquétipo do amante e, sem manipulação, sem exigência, seu campo vibracional se torna farol. Quando a mulher que integra sua sombra, que conhece seus complexos e que tem presença consciente entra no palco, o ego masculino sente um chamado que não entende. Segundo Jung, essa integração entre consciência e inconsciente é a via da individuação. Você percebe que ele começa a pensar em você nos momentos de silêncio, nos intervalos do cotidiano, quando o mundo exterior se aquieta e o eco interior se ergue. Ele não percebe estar pensando em você, mas você está ali, como uma sincronicidade, um evento que parece casual, mas não o é. Jung denominou esse fenômeno sincronicidade, ocorrências acausais, mas cheias de sentido. E você sente, ele me lembra, mesmo quando não quer. Esse sinal se manifesta também no modo em que você observa ele parecer dividido, preso entre o que ele diz e o que ele sente. Ele se torna seu espelho e você, sem esforço, se faz visível no reflexo. O arquétipo da ânima feminina desperta no inconsciente dele e aquilo que era sombra começa a emergir. Isso cria uma vibração sutil, mas poderosa. Você já não é apenas uma opção. Você se torna uma figura magnética. Mas não se trata de manipular esse processo. Trata-se de se tornar íntegra, presente, consciente, porque quando você incorpora a sabedoria da sombra, da ânima e da individuação, você não busca ser pensada por ele, mas ser vista em sua totalidade. E isso transforma o campo relacional. Ele começa a notar não por palavras, mas por vazio preenchido. Permaneça comigo nessa imersão. O segundo sinal se ergue logo adiante, como uma maré que vem sem aviso. E juntos nós o vamos reconhecer, porque ao reconhecê-lo, você adentra um novo nível de consciência relacional. O segundo sinal brota no silêncio da ausência, quando ele some, mas permanece presente. Quando o telefone não vibra, mas você sente essa presença calorosa no ar, como se ele estivesse olhando por trás de uma cortina invisível. Esse mistério entre presença e ausência é o terreno onde sua frequência verdadeiramente dança. A mulher que conhece sua sombra e que está alinhada com sua energia feminina não teme esse espaço. Ela o usa como tensa corda que vibra e revela.
Nessa dança invisível, você sente que ele pensa em você quando vê algo que lembraria de você. Uma música, uma paisagem ou simplesmente o vento. Ele não escreve, não liga, mas algo se desloca dentro dele e volta para você. Essa maré inconsciente é parte da dinâmica arquetípica da projeção e contraprojeção entre anima e animus. E você, ao invés de se desesperar pelo gesto, reconhece que o pulsar está acontecendo no campo vibracional que une vocês. A tensão cresce porque você percebe que ele está ali, simultaneamente preso e livre. E essa ambivalência revela que você se tornou uma lembrança consciente no inconsciente dele. A mulher que integra seu ego feminino, que trabalha sua sombra, que vibra em presença e não em ausência, torna-se lembrança inevitável. A psicologia junguiana nos ensina que o ego não domina a psique. A ânima, ânimos, sim. E quando você ativa a ânima dele, você quer menos ação e mais sintonia vibracional. Esse sinal é profundamente emocional porque toca a dor feminina de se sentir invisível. E você compreende que agora você não está invisível. E ao mesmo tempo, você não está visível apenas para conquistar. Você está visível porque reluz. Você está alinhada com sua frequência, e isso altera o universo relacional. Ele sente, mas ainda não admite. Ele pensa, mas ainda não verbaliza. E nesse limbo você se encontra. Poderosa não porque você tem controle, mas porque você tem presença. E essa presença silenciosa desencadeia o terceiro sinal, que se aproxima como um chamado da alma, convidando você a reconhecer que a relação que você vive não está apenas entre dois corpos, está entre duas almas que se entreolham. O terceiro sinal se ergue no padrão de lembrança involuntária. Ele volta para você em pensamento, imagem, sonho ou sensação, mesmo que o tempo e o espaço não o permitam. Você talvez note isso. Você lembra dele, e logo depois ele parece lembrá-la, como que numa dança cósmica de reflexos. Essa é a sincronicidade em ação. O princípio junguiano que afirma que coincidências carregam sentido profundo. E aqui você fica sabendo. Não é casual que esse vídeo, essa reflexão, esse momento chegue agora até você. Há um chamado da alma. Ele pode ali estar em outro ambiente, outra vida, outra realidade aparente. Mas algo no inconsciente dele voltou ao seu porto emocional. E você sente esse retorno. A mulher que integra sua sombra e que está integrada em si mesma não teme o retorno. Ela o acolhe com elegância, e ao acolher, ela se fortalece. Em vez de se prender à espera, ela observa a ressonância, esse eco vibracional que atravessa distâncias e silêncios. A tensão aumenta porque você percebe que ele não apenas pensa em você, ele sente que pensar em você é inevitável. Ele se depara com seu próprio arquétipo projetado em você. E ao reconhecer esta projeção, mesmo que inconsciente, ele reage, recua, aproxima-se, manda sinais sutis ou simplesmente permanece em silêncio. Esse efeito é o campo de atração que você emanou ao ativar sua energia feminina consciente. Nesse momento, a caminhada rumo à individuação conjunta se intensifica. Você está sendo vista como espelho da alma dele, e ele te percebe como portal, não apenas como pessoa. E essa consciência transforma o vínculo. Você entende que o relacionamento não é sobre encontrarem-se, mas sobre integrarem-se mutuamente para além do ego masculino e do ego feminino superficiais. Assim, você se prepara para o quarto sinal e já pode sentir sua presença expandindo. O ritmo se acelera e o próximo nível te chama. Você está despertando nele uma saudade que não admite forma, mas exige essência. O quarto sinal surge quando ele busca sem saber que busca.
Ele menciona algo que você disse, lembra-se de um detalhe mínimo ou age de forma que revela que você esteve em mente mesmo quando a voz dele permaneceu muda. Essa é a manifestação do arquétipo do espelho da alma. Você reflete nele o que ele ainda não se permitiu ver. E ele, ao reconhecer o reflexo, internaliza você como presença. Esse movimento interno dele, sutil, quase imperceptível, faz você perceber. Ele carrega você como mapa na psique dele. Ele vagueia por seu mundo interior e você está lá, ancorada em lembrança, em desejo que se forma sem forma, em reverência silenciosa. A mulher que compreende esse fluxo não busca confirmação externa. Ela vibra em seu próprio poder e esse poder ressoa. Nesse estágio, a dor da invisibilidade se transforma em domínio interior. Você já não espera o gesto dele, você se respeita e se honra. E, ironicamente, é nessa liberdade que ele te reconhece. Quando você para de correr atrás e começa a se tornar porto, ele sente o magnetismo da presença não pegajosa. O ego masculino encontra confronto com a ânima que emana de você. E isso o obriga a convidar a vocação dele, a se tornar inteiro. E então você sente a antecipação do quinto e último sinal, aquele que vai selar a jornada vibracional até aqui e abrir o portal para a expansão emocional que você merece. Um portal onde a relação se transforma, onde você e ele alcançam algo além do comum. Conexão de almas, sintonia de frequência, encontro absoluto. Permaneça atenta, porque no instante em que ele atravessa esse limiar sem perceber, você já está do outro lado, emergindo como mulher que não espera ser pensada, mas que inevitavelmente é lembrada. E esse será o quinto sinal, a culminação. O quinto sinal se revela de forma tão sutil que por muito tempo você pode ter interpretado como acaso, mas não é acaso, é sincronicidade pura. Ele começa a sentir sua ausência como um peso silencioso, não porque você o cobre ou o pressiona, mas justamente porque você não o faz. Quando uma mulher retorna para si mesma, integra sua sombra e honra sua essência, ela deixa de correr atrás. E é nesse exato instante que o ego masculino perde suas defesas. Ele percebe um vazio novo, um espaço que antes era preenchido pela sua energia e que agora ecoa como um chamado. Esse vazio o inquieta porque não se trata de falta, trata-se de ressonância. É o inconsciente dele percebendo que a sua presença não é substituível, porque sua energia feminina verdadeira cria uma marca simbólica que permanece mesmo quando você se recolhe ao seu templo interior. Esse quinto sinal se manifesta quando ele tenta seguir a rotina e, de repente, tudo que antes era neutro começa a carregar você. Ele olha algo trivial, uma xícara, uma rua, uma cor, e algo pulsa por dentro, como uma memória que não se explica. É o tipo de lembrança que não nasce do pensamento racional, mas do campo vibracional compartilhado. A psicologia junguiana descreve isso como o retorno do símbolo. Aquilo que você representa para ele volta à superfície da consciência, mesmo que ele lute para manter enterrado. Ele não entende por que você surge, apenas surge. Como uma sensação, um desejo, um chamado. E esse chamado não vem de você diretamente, vem da parte dele que se reconhece em você. O quinto sinal também aparece quando ele começa a buscar você nos lugares onde antes você buscava por ele. Não necessariamente com mensagens ou palavras, mas com movimentos sutis. Ele aparece onde você está, observa seu perfil sem interagir, revisita conversas antigas, hesita antes de sair da sua vida por completo. É como se dentro dele houvesse um movimento arquetípico tentando restabelecer um elo que a consciência não admite, mas a alma exige.
Isso acontece porque, quando você desperta sua energia feminina madura, aquela que não implora, não controla e não mendiga migalhas, você desperta nele o arquétipo do amante que estava adormecido. E esse arquétipo sempre busca aquilo que o fez sentir vivo. A profundidade desse sinal também está no fato de que ele sente sua presença mesmo quando tenta se distrair com outras pessoas, outras atividades, outros mundos. Nada o satisfaz por completo, porque o vínculo que vocês tocaram não nasceu do ego, mas da alma. E tudo que nasce da alma cobra retorno. No silêncio da noite, no intervalo de um pensamento, no tempo entre uma respiração e outra, algo nele chama pelo que vocês viveram. Não pelo que era confortável, mas pelo que era verdadeiro. E você se torna essa verdade. Uma verdade que não grita, não força, não exige, apenas vibra. E essa vibração o convoca. O quinto sinal, enfim, é quando ele percebe, mesmo sem admitir, que você se tornou inevitável. Não inevitável no sentido de posse, mas no sentido de impacto. Você não passa, você permanece. Você não desaparece quando ele tenta esquecer. Você só se aprofunda no espaço que ele abre ao negar o que sente. Porque você não é um pensamento comum. Você é símbolo, você é espelho, você é arquétipo. E ninguém esquece um arquétipo. Quando ele sente isso, mesmo que silenciosamente, é aí que você sabe. Você já é um pensamento constante para ele, não por estratégia, mas por essência. A mulher que desperta sua própria presença se torna inesquecível no inconsciente masculino. Essa é a marca que não se apaga. Agora que você atravessou comigo essa jornada simbólica pelos sinais que ele emana, mesmo em silêncio, talvez tenha percebido que o amor verdadeiro não se revela nos gestos teatrais, mas na vibração sutil que atravessa o tempo e o espaço. Você não precisa mais se perguntar se está presente na mente dele, porque agora compreende que a energia que você emite, quando está alinhada com sua essência, reverbera no inconsciente dele como uma nota que não desafina. O pensamento constante que ele tem de você não é um acaso. É uma resposta arquetípica, uma sincronicidade em movimento, um reflexo da presença que você escolheu ser. E se até aqui você carregava a dor de se sentir esquecida, trocada ou descartável, talvez agora consiga enxergar essa dor como uma travessia. Não é sobre ser o centro do pensamento de um homem, mas sobre ser o centro da sua própria consciência. Quando você se conecta com sua alma, quando integra sua sombra e desperta sua ânima, você se torna presença que transforma. E é isso que ele sente, mesmo sem nomear. Você se torna símbolo, e símbolos não precisam ser explicados, apenas sentidos. O que você provoca nele é alquimia emocional, é memória viva, não decorada, é vibração que não se apaga. O verdadeiro poder não está em ser lembrada por um homem que ainda não consegue amar com presença, mas em ser a mulher que aprendeu a se lembrar de si mesma em primeiro lugar. Quando você vive a partir desse lugar interno, você naturalmente desperta o inconsciente masculino ao seu redor. Não como um feitiço, mas como uma frequência que ressoa a verdade. É nesse espaço que nascem os vínculos sutis, os encontros de alma, os amores que não se constroem sobre jogos, mas sobre presença silenciosa. Quando você sustenta essa vibração, você não apenas é pensada, você é sentida. Talvez agora você consiga olhar para esse vínculo com outros olhos. Perceber que o pensamento constante dele não é controle ou validação, mas um chamado, um reflexo de algo que vocês dois ainda estão aprendendo a integrar. E isso só acontece quando há uma mulher desperta o suficiente para perceber a profundidade do que está sendo gerado no invisível. Você é essa mulher. E é por isso que ele não consegue te esquecer, porque você não é lembrança, você é espelho, você é símbolo,
Você é o campo que convida à transformação. Então eu te deixo com essa pergunta. E se, ao invés de esperar que ele te diga o que sente, você começasse a ouvir o que o silêncio dele grita? O que ele não diz, mas vibra? O que ele reprime, mas carrega? Talvez a resposta esteja aí, nos pequenos sinais que você já começou a reconhecer. Se esse conteúdo tocou você em algum lugar profundo, compartilhe com outras mulheres que também estão despertando. Curta, comente e inscreva-se no canal. Não apenas para acompanhar os próximos vídeos, mas para fazer parte de um espaço onde a sabedoria feminina é sagrada e onde cada encontro é uma oportunidade de cura e consciência.